Bom dia a todos. Ele estava arrumando o som. Sejam bem-vindos. Eu quero parabenizá-los da presença de vocês nessa casa. E nós estamos aqui com o pessoal do Conselho Municipal da Saúde. Sejam bem-vindos. É o que eu sempre falo, o Conselho tem que estar atuante para realmente ver o que está acontecendo na saúde. Uma das coisas que eu mais luto, privo para isso, para que todos nós estejamos unidos na saúde. O presidente, o doutor Ernesto, eu acho que ele tem uma cirurgia e, geralmente, eu costumo chegar nessa casa todos os dias, 9 horas. Hoje eu fui aí num posto de saúde e alguém me pegou. Eu cheguei agora há pouco. A sorte, porque o doutor Ernesto disse que ia demorar um pouco. Aí pediram para eu começar. Então, nós vamos começar, para não atrapalhar o trabalho de vocês, que vocês têm o dia de vocês tumultuado. E quero também cumprimentar os participantes aí, tá, do Duílio Gambini, que vieram colaborar. É muito importante que a população colabore, fique sabendo o que está acontecendo na saúde. Parabenizo também a Adriana Moreira Gomes, a nossa secretária do Bem-Estar Social, que seja bem-vinda. Enfim, os funcionários que estão aqui para passar para a gente o que realmente está acontecendo, e a gente vai discutir sobre a saúde. E o doutor Ernesto chega mais ou menos lá pelas 10 horas, porque ele teve um problema. Se vocês sabem que ele é médico, e médico é sempre complicado, né? Ele é o presidente da saúde aqui, e então eu estou iniciando. Vocês fiquem bem à vontade para fazer as perguntas, mas antes a gente vai ouvir o que os funcionários têm que nos dizer. Quero também cumprimentar o Juarez, a Bruna. Estou vendo os que assinaram aqui. A Ana Carolina, o Luiz Cláudio, a Luciana, a Rita de Cássia, a Ana Carolina. Então, esses são os membros. O Águida, você não está no conselho? Ah, tá. E os demais componentes aqui presentes. Muito obrigada mais uma vez e vamos iniciar com a fala da Juliana. Oi? Bom dia a todos. Meu nome é Juliana, né? Atualmente eu estou como diretora da Atenção Básica no município de Avaré, e no Conselho Municipal de Saúde eu sou presidente do Conselho Municipal de Saúde como representante da gestão. O motivo dessa audiência pública, ela vem de encontro a uma solicitação realizada pelo Ministério Público da comarca aqui de Avaré, na qual colocou para a gente, através de um inquérito no ano passado, alguns cronogramas que a gente deveria cumprir para a alteração do regimento interno e da lei municipal, em virtude de uma denúncia que houve, no qual o Conselho foi formado de forma inadequada. O Conselho ele foi formado na época, né, em ano passado, em maio, e ele foi realmente atrasado em maio, que a gente conseguiu, né, no final de março. A gente teve que montar o Conselho Municipal de Saúde, porque em março é a primeira audiência pública municipal e a gente tem os relatórios municipal de gestão. Anteriormente a isso, houve uma dificuldade muito grande para conseguir usuários para participar da audiência, do Conselho. Foi encaminhado diversos ofícios
para todas as instituições do município, para as unidades de saúde, para que ele solicitasse para os representantes de bairro, para todos os representantes da própria população, a participação no Conselho Municipal da Saúde. Uma das irregularidades que foi constatado foi a questão que o Conselho ele vence junto com o término da gestão, 31 de dezembro. Então, a hora que o novo prefeito assume e o novo secretário assume, ele tem que sair naquela correria para poder fazer a formação do Conselho urgentemente. Então, isso foi uma proposta que a gente vai trazer aqui hoje. E a dificuldade que nós, do Conselho, temos diante da participação tanto da população quanto dos prestadores de serviço, que é o que é preconizado, é muito grande. Quem está com a gente aí no Conselho, aí desde o início, vê o quanto já foi modificada a formação do Conselho até agora. Porque as pessoas vêm, 1, 2 reuniões e nunca mais volta. A gente publica, nós fizemos uma publicação na rádio, nós fizemos uma publicação nos jornais, mandamos ofício para todas as autoridades, todos os secretários, todas as entidades que a gente tem aqui em Avaré, nós estivemos lá e documentamos certinho e fizemos o convite. Olha quantas pessoas comparecem numa audiência pública. Então, é para vocês verem a dificuldade que a gente tem e o que foi instituído pelo Ministério Público. Então, a intenção e o intuito dessa reunião é realmente passar essa alteração que a gente tem do Conselho Municipal da Saúde de Avaré. Né? Porque eles alegam que... eles alegam não, foi uma das questões da denúncia que tudo que é feito não é publicado. Tudo que a gente faz, a população não fica sabendo. Então, a gente fez uma alteração interna com os representantes do Conselho, e a proposta é estar passando essas alterações para que a população ajude e opte. Por que isso? Porque a formação do Conselho está composta dentro da Lei 8.142 do SUS, que ela preconiza a participação da comunidade na gestão do SUS, né? E através do que isso daí? Através das conferências de saúde, que são feitas a cada 4 anos, e através dos conselhos municipais de saúde. A participação do Conselho e a atuação do Conselho, ele é importantíssima dentro de uma gestão. É o que quem está ali comigo o tempo inteiro, escuta eu falar o tempo inteiro isso daí, né? Falar, aqui é a nossa mesa, aqui é o nosso fórum, é o momento que a gente tem força, é o momento que a gente pode falar, é o momento que a gente pode deliberar, e é o momento que você pode ter uma coparticipação junto com a gestão municipal da saúde. Né? Ali, sim, é a mesa. Não é Facebook, não é as redes sociais, porque daí não tem resultado. Você tem resultado nas mesas e os fóruns que são preconizados para isso, e a lei fala disso, que são nos conselhos municipais da saúde. Esse conselho, então, só para dar uma pincelada, né, para quem não tem um conhecimento melhor disso, ele tem caráter permanente e deliberativo. Então, o que o conselho delibera, o que o conselho aprova, tem que ser cumprido. Né? Então, assim, ele tem uma importância muito grande na participação da gestão. E o secretário da Saúde ele não consegue fazer nada se não for aprovado pelo Conselho da Saúde. O Conselho ele é um órgão colegiado, ele é composto por alguns representantes do governo, de prestadores de serviço, usuários, né? E tem que ser de forma paritária, para que haja essa... na hora das votações, né, que tenha um caráter deliberativo mesmo. A representação, então, ela é paritária. Né? O que o Conselho faz? Qual que é a atribuição desse Conselho? É elaborar e controlar a execução de políticas públicas de saúde. Então, o Conselho vai auxiliar junto, ele vai controlar tudo o que é feito dentro do Plano Municipal de Saúde, que é feito a cada 4 anos, e o Plano Plurianual, que ele é feito anualmente. Então, passa-se esse plano no Conselho anualmente e é discutido, é passado para os conselheiros, para eles avaliarem, ver se tem alguma nova proposta para ser inserido nesse Plano Municipal de Saúde. A gente tem que lembrar que, diante da legislação, o que não consta no Plano Municipal de Saúde não pode ser executado pela gestão.
né? Então, ele tem que estar dentro desse plano municipal de saúde, porque senão dá improbidade. Não pode. O conselho também tem que controlar o dinheiro da saúde, ele tem que fazer a avaliação da prestação de contas. Isso deve ser feito através de comissões que são determinadas dentro do próprio conselho. Então, dentro do conselho, são comissões que vão avaliar a prestação, vão avaliar os prestadores, tudo isso ocorre dentro do próprio conselho. Monitorar a execução das ações na área da saúde. Então, tudo que está sendo feito de novo. Nós vamos alterar o horário de atendimento. O conselho é discutido com o conselho. O conselho sabe se vai ser alterado, se vai agendar por mês ou se vai agendar diariamente. Isso aí tudo é discutido com o conselho. Então, e a gente tem essa participação e as ações são voltadas em cima disso. Tem que reunir-se pelo menos uma vez ao ano, dando 12 reuniões ao ano. Uma vez por mês, dando 12 reuniões ao ano. E acompanhar as verbas vindo do SUS, principalmente as de níveis federais. Então, com tudo isso, que só para saber o que a gente tem que fazer dentro do conselho, o que o conselho faz, nós trouxemos a revisão do regimento interno. Essa lei, a gente tem uma lei municipal, a gente tinha uma lei municipal número 126, de 1993. Então, era a lei que regia o Conselho Municipal da Saúde. Juntamente com o Conselho, nós fizemos a reformulação desta lei, tá? E encaminhamos para a alteração, né, da lei. E, juntamente com isso, a gente tinha um regimento interno que ele foi preconizado num decreto número 4.660. E foi esse decreto que ele tem esse decreto que foi apontado pelo Ministério Público, que realmente ele tem algumas incoerências. Na verdade, não é incoerência, mas algumas coisas que poderiam ser modificadas e melhoradas. Uma dessas coisas é a questão do tempo de permanência do conselheiro, para que não haja o que aconteceu esse ano. O ano passado. O que aconteceu de você acabar a gestão, acabou os conselhos, todo mundo foi embora, ninguém sabia de nada e você não conseguia, não tinha tempo hábil para fazer a formação e você acaba fazendo a formação ali com os usuários que tinham naquela época. Então, no entanto, que até os usuários que tinham naquela época já saíram. Né, porque eu lembro que eram representantes da São Judas Tadeu, porque a gente encaminhou para as unidades religiosas, a gente encaminhou, né, para as entidades, para poder trazer o usuário, porque a gente realmente não consegue, e ainda não consegue. Você vê que a gente fica aí a laço, pegando, viu, mas vamos participar, é importante, vem junto com a gente, né, nessa proposta. Só para... Eu tive num treinamento lá em Marília, né, com o Tribunal de Contas, sobre a importância do conselho. Ele falou que conselho não existe sem regimento interno. Se não existe um regimento interno, não existe conselho. Então, é por isso que é muito importante dar um regimento assim que seja bem claro, as atribuições, como que é formado. E é isso que foi questionado, né, Juliana? Como se algumas coisas não tivessem claras. Então, por isso foi a necessidade de estar revisando ele. Então, o que foi revisado nesse regimento interno? A gente tem aqui no regimento interno, né, a primeira proposta seria a alteração da revogação do inciso 5. Porque o que a gente tem aqui no artigo 1º? A gente tem do decreto, né? O artigo 1º, ele vai falar sobre denominações e fins. Então, o Conselho da Saúde ele é de competência deliberativa, tudo que eu falei até agora para vocês, a finalidade e as competências e atribuições, que foi o que eu coloquei neste momento para vocês, até agora. Aí, que ele vai falar aqui, da estrutura do funcionamento. Então, nesse inciso 5 do artigo 4º da Lei Municipal, nessa 126, ele falava assim: no término do mandato do prefeito, considera-se-ão dispensados todos os membros do Conselho Municipal da Saúde.
Qual o motivo que levou a gente a fazer isso? Levando em consideração a orientação da Resolução 333, de 4 de novembro de 2003, do Conselho Nacional de Saúde, onde, no item 5 da terceira diretriz, que trata da organização do Conselho de Saúde, diz: o mandato dos conselheiros será definido no regimento interno do Conselho, não devendo coincidir com o mandato do governo estadual, municipal e do Distrito Federal ou do governo federal, sugerindo-se a duração de 2 anos, podendo os conselheiros serem reconduzidos a critério das respectivas representações. Então, aí tinha realmente uma incoerência no nosso regimento, porque o regimento terminava junto com o conselho. Então, essa alteração ficou, né, atualmente nesse decreto, ele regulamenta regula o regimento interno do Conselho Municipal de Saúde e, por diversos fatores, não, isso aqui está perdido aqui. Aí, o que a gente colocou agora, nisso daqui? Que o final do mandato do conselheiro, ele vai terminar no dia 31 de março a cada 2 anos. Então, sempre findando no dia 31 de março, com um prazo de 3 meses anterior para que o presidente do conselho comunique o secretário da Saúde para poder fazer a divulgação, né, conforme a gente preconiza no regimento, com a alteração da divulgação, fazer essa divulgação para que tenha representantes novos. Mas por que instituída essa data de 31 de março? Porque não pode, o conselho ele tem que estar atuante nesse primeiro trimestre do ano, porque existe dentro da saúde uma questão que chama o SARG-SUS, que é um relatório anual de gestão, e ele tem que ser colocado até 30 de março no sistema, porque senão aprova nenhuma conta do município e bloqueia as contas municipais. Então, assim, foi o que aconteceu, e o desespero do ano passado. Vamos montar correndo esse conselho, e quem apareceu que entrou no conselho. Então, assim, não teve, realmente, não estava previsto na Lei 126 que tinha que ter eleição. Nunca foi previsto isso na lei. Então, em momento nenhum houve uma incoerência da lei, porque o que estava na lei foi seguido. Porém, a lei era uma lei antiga? Sim. Precisa de alteração? Sim. Mas a lei foi seguida. Então, artigo 5º, como era? O Conselho Municipal de Saúde deve ser composto por representantes de entidades, instituições e movimentos representativos de usuários, de entidades representativas de trabalhadores da área da saúde, do governo e das entidades representativas de prestadores de serviço, sendo seu presidente eleito entre os membros do Conselho em reunião plenária. No artigo 6º, ela vai falar para a gente assim, que tem que ter 50% de representantes dos usuários da saúde, 25% de profissional de saúde e 25% de prestador de saúde. Então, qual que é a nova proposta que a gente tem para a gente poder cumprir com isso daqui? O Conselho Municipal de Saúde deve ser composto conforme o item 3 da terceira diretriz da Resolução número 333 do Conselho Nacional de Saúde, no artigo 1º da Lei 2.179, de 20 de fevereiro de 2018, da lei que institui o Conselho Municipal da Saúde, aplicando o princípio da paridade, e poderão ser contempladas, entre outras, as seguintes representações. Então, são essas pessoas que a gente vai ter que realmente oficializar. O resto vai ser a divulgação pela mídia. Então, associações de portadores de patologias, associações de portadores de deficiência, entidade indígena, movimentos sociais populares organizados, entidades de aposentados pensionistas, entidades congregadas de sindicatos, centrais sindicais, confederações e federações de trabalho urbanos e rurais, entidades de defesa do consumidor, organização de moradores, de entidades ambientalistas, organizações religiosas, trabalhadores da área da saúde, associações, sindicatos, federações, confederações, conselhos de classe, da comunidade científica, de entidades públicas, hospitais universitários, filantrópicos, privados, hospitais de campo de estágio, de pesquisa e desenvolvimento, entidades patronais, entidades de prestações de serviço e de governo, né? Então, essa é uma alteração que a gente quer fazer, ampliar, porque antes estava muito
vago, profissionais da saúde, prestadores de serviços e usuários. Mas quais, da onde, quem pode participar? Então, a gente meio que... por isso está até entre outros ali, para tentar abrir mesmo o leque e poder fazer uma transparência disso, no qual a população toda tenha condição de estar participando. Pode falar. Eu ia comentar isso que a Juliana acabou de falar, para deixar mais claro possível o artigo 5º. Como ela falou, estava só prestador de saúde, sabe, bem simples. Aí, procurando no Conselho Nacional, a gente viu que eles abrem bem. Então, a gente aproveitou o inciso deles para incluir no nosso regimento, para deixar bem claro que qualquer entidade, né, qualquer representante pode participar do Conselho Municipal de Saúde, né? Então, a gente quis deixar ele bem claro. Só um adendo sobre a lei, né? Nós temos a Lei 126, que criou o Conselho. Ela necessita dessa alteração para o nosso regimento ser aprovado. Porque a lei, né, a Dalzija daqui, ela vai poder falar melhor, é uma lei municipal, ela rege. Então, ela vai ter que ser necessário ser a alteração dela. Porque ela fala lá que terminou o mandato do prefeito, aí acaba o conselho. Isso vai ter que ser solicitado essa alteração. Isso vai ter que ser alterado para o nosso regimento também ser válido, né? Juliana, um minutinho só. Fique à vontade. Então, eu estou preocupada, porque, veja bem, o pessoal do Conselho Municipal da Educação, eu ia falar, da Saúde, você me disse que alguns dos nomes não estavam aqui, né, na ata, é isso? Porque foi alterado Porque agora. foi alterado, quantas pessoas tem ao todo aqui, tá, que faz parte desse conselho? Porque eu estou bastante preocupada, porque nessa alteração tem que ter discussão, tem que ter envolvimento de todos. E quem é o presidente? Olha, o presidente sou eu, a instituição o conselho está formado, ele foi ontem, no entanto que não está aí, porque ontem ele foi publicado no online, no semanário online, e vai ser publicado agora na segunda. Por que essa alteração? Essa alteração é só porque foi feita a colocação de 2 participantes, né, até do asilo que alterou, e é isso que foi feita essa alteração. Quem são os prestadores? Eles continuam o mesmo, né? A gente tem os representantes de alguns prestadores, está do Asilo Rafa aqui com a gente, que é representante de prestador. Tem a Santa Casa não veio, e até por motivo de força maior, que acabou não vindo, que é um prestador, e ela está no conselho com a gente. Então, são de prestadores. De usuários do SUS, nós temos, né, o Luiz, ali, que ele é representante dos prestadores, a Agda é representante dos prestadores, a gente tem representante dos gestores, a Patrícia é representante dos gestores, a Bruna é representante dos trabalhadores, né, que ela trabalha lá no Sereste, a Bruna também é representante de trabalhador, e só eu sou representante da gestão. São 12 ao todo no conselho. O conselho ele é formado hoje de forma adequada e o que prevê no regimento e na lei. Então, a gente tem 50% de usuário da saúde, tá? A gente tem 25% de profissional de saúde, que são médicos, enfermeiros, conselho de classe, e 25% de prestadores de serviço de saúde e gestores, que é o que o conselho. Então, se a gente tem 12 membros no conselho, então ele tem que ser dividido desta forma. O que muda muito? O usuário. O usuário altera demais no conselho, porque, assim, dentro do regimento interno, é colocado que 3 faltas à alteração. A gente até... 3 reuniões consecutivas. A gente até aguarda, chama, porque a gente sabe da dificuldade, pede para vir na reunião. Então, assim, a gente tem uma dificuldade agora tremenda. Nós tivemos agora, né, mais um membro de usuário que veio participou até da última reunião lá,
demonstrando interesse. Então, a gente já vai colocar. Trouxemos também as fichas de cadastramento aqui, né, a nossa intenção era que houvesse mais usuários, para que as pessoas se inscrevam, e as pessoas coloquem, e as pessoas venham participar. Tá? É essa a atenção, é a preocupação que a senhora tem, é a mesma preocupação que a gente tem. A gente quer trazer, mas a população não vem. Então, assim, é essa mesma preocupação que a senhora tem. Ah, altera? Altera. Estava falando para o Juarez isso daí. Falei, nossa, a gente vai mandar alterar novamente a lei a composição do conselho, porque, assim, a gente acaba mandando diversas vezes no ano, porque as pessoas começam e elas não têm um comprometimento de terminar aquilo. Hoje, até a hora que eu estava ali, né, eu esqueci o nome do senhor, desculpa, mas lá do conselho local do Duílio Gambini, eles encaminharam, eles fizeram um conselho muito assim importante que seja feito. Eles fizeram um conselho local lá no Duílio Gambini e encaminharam a proposta para o conselho. Foi unânime o conselho, no entanto, né? Até o que foi a aprovação do conselho? A gente aprova a criação do conselho local desde que venha um participante para estar participando do conselho municipal. No tão importante que é, por quê? Para trazer mesmo a demanda para o conselho, porque senão fica perdido. O que adianta você fazer uma reunião lá e a gente que delibera, a gente não sabe o que está acontecendo. Aí lá você critica, você fala, precisa fazer isso, não vai resolver mesmo, porque se a gente não consegue saber aqui o que está acontecendo. E não só o Duílio Gambini, assim como todos os outros bairros, deveriam ter esses representantes de bairro para fazer essas reuniões locais e estar trazendo, ou até mesmo para vir para participar mesmo. Porque é o que eu coloco, e eu falo isso direto, é o fórum, e é o local, e a mesa no momento que a pessoa tem que se expressar e colocar o que ela realmente precisa que melhore na saúde. E a gente precisa disso, a gente precisa de força, a gente precisa de gente para trabalhar, a gente precisa, né? A gente está com uma composição bem legal e pessoal bem participativo do conselho. A gente encaminha para eles têm retorno. Então, assim, realmente agora nós conseguimos fazer uma formação de um conselho atuante mesmo, de um pessoal que vai, um pessoal que critica, um pessoal que barra projeto e manda voltar da outra vez porque é muito caro. Então, assim, isso que é importante. E foi o que eu falei até numa reunião lá, que até a pessoa do projeto foi lá e ficou brava, né? Eu até falei assim, viu, mas essa é a função do conselho. Se eles não estivessem aqui para isso, não precisaria conselho, todo mundo assinava e ia embora. Não precisaria isso. Essa é a função. A gente está seguindo a legislação, e eu acho que tem que ser assim. Com licença um minutinho. Então, eu sou uma das pessoas que mais cobro, em todos os setores. Eu sou assim, extremamente chata, porque se a função do vereador é cobrar e fiscalizar, minha parte eu estou fazendo. De uma tal forma que eu sou antipatizada em alguns órgãos da saúde, a ponto de eu chegar no posto da UAC e pedir para eu sair, sendo que eu estou lá fiscalizando, sendo que eu estou lá. Tá? E eu me preocupo muito, porque a gente precisa da população. Eu fiz um requerimento, que até o Conselho vai receber, perguntando, o Conselho Municipal da Saúde fiscaliza a saúde? Que é a função, fiscalizar a entrada e saída, tá, quanto que vem vocês podem até fiscalizar quanto vem de remédio, aonde está indo. Tá? Tudo isso é função do Conselho. Vocês não têm noção da força que o Conselho tem, tanto da saúde, como da cultura, como da educação. Mas a gente realmente, Juliana, encontra dificuldade. Quando é barrado, às vezes, alguma coisa aqui na Câmara, o Conselho pode atuar, vir conversar com o vereador e explicar o porquê. Porque a gente, o vereador, ele vê a lei. Tá? É a nossa função. Quando a gente acha que não está seguindo, a gente manda para o Ministério Público, a gente manda para o Tribunal de Contas, é eles que vão decidir o que vai fazer. A função do vereador é única e exclusivamente isso.
Tá? Então, precisa um conselho atuante para que a gente consiga mudar o perfil da saúde, o perfil da educação, enfim, de todos os órgãos. E, então, eu espero que agora, Juliana, mude, que as pessoas realmente que criticam lá no Facebook e tal, venham até aqui para ver o que está acontecendo, tá? Quando aconteceu um problema comigo em relação aos remédios, eu procurei as pessoas do conselho para estar explicando que a Dalgisa não foi lá para falar que farmacêutico tinha culpa, não. O objetivo é ver a quantidade de remédio, para onde está sendo distribuído, é a função do vereador e a função do conselho também, de uma forma atuante. Então, a Águida, eu falo a Águida, tá? A Rita, as pessoas que eu mais conheço, envolvida na saúde, que vocês procurem pessoas aí engajadas, pessoas que falam, que criticam, para estar ajudando. Porque tem que ter reunião e tem que discutir, tem que questionar, tem que ficar em cima. Tá bom? Nós não podemos estar falando amém para as coisas. Nem para o vereador. Vai lá, tem um projeto da saúde, venha antes o conselho, converse com os vereadores, olha isso. Então, precisa realmente ter um certo envolvimento nas coisas para que a nossa saúde alavanque, porque a reclamação da população é muito grande em relação à saúde, Juliana, você sabe disso. Tá? Talvez para vocês não chega, mas para o vereador chega. Então, a gente vai até o local para checar, para ver o que está acontecendo. Então, eu peço para vocês aqui que, de forma bastante atuante, explique a importância do trabalho do Conselho Municipal da Saúde para que a nossa saúde melhore. Porque eu, mais do que ninguém, quero que a saúde melhore, porque eu represento o povo. Se eu represento o povo aqui, não está a Dalgisa vereadora, está uma representante do povo. Certo? E depois, mais para frente, eu vou estar falando mais alguma coisa. Juliana, por favor, pode continuar. Então, assim, e aí, uma outra alteração. Eu gostaria, assim, até que vocês, quando eu estou falando das alterações, porém, o intuito é que vocês participem, tá? Então, assim, eu vou passar, então vocês anotam, e depois, se tiver alguma proposta para ser colocada diante de tudo isso. Tem folha para anotar, tem algum, vocês querem um sulfite para anotar? Oi? Pedi para mandar tirar lá o Juarez. Pede para mandar tirar umas cópias lá, acho que até a menina ali, por favor. Sim. Isso, foi as alterações. Então, o conselho, nós fizemos uma reunião exclusiva, extraordinária, né, até sobre o regimento interno. Então, nós, primeiramente, foi repassado via e-mail para todo mundo o regimento interno, né, até pedimos para que fossem lendo, porque, assim, às vezes, ali na hora, você lê, não tem uma ideia, mas aí vai pensando, acaba... E a gente repassou, e aí discutiu isso daí dentro de uma reunião no conselho, para ver o que dava para manter desse regimento, o que a gente poderia alterar para tentar acertar a forma de fazer mesmo desse regimento interno. Juliana, pode falar. Quem daqui estava presente nessa alteração? Vocês estavam presentes. Então, vocês concordam com a alteração feita? Ele já vai entregar para vocês, tá? Então, assim, do mandato, como era?
no artigo 8º, a gente tinha: as entidades, movimentos e instituições eleitas no Conselho Municipal de Saúde terão os conselheiros indicados por escrito, conforme processos estabelecidos pelas respectivas entidades, movimentos e instituições, de acordo com a sua organização, com a recomendação de que ocorra a renovação de seus representantes. Então, como que é? A gente oficializa essas instituições, e, através de ofício mesmo, pedindo a solicitação de um membro. E eles encaminham o membro. Por que a gente pede recomendação que ocorra a renovação? Porque, muitas vezes, sempre é o mesmo que a instituição acaba colocando. E, então, assim, pode ser, no regimento interno é colocado, que ele pode permanecer, e pode permanecer por mais 2 anos. E, depois disso, tem que ser trocado. É importante a renovação do conselho, né? É importante que venham ideias novas, pessoas novas para estar participando. E essa questão de estar por escrito, por quê? Quando vocês vêm aqui, até a gente tem uma ficha de cadastro. A gente tem uma ficha de cadastro, e nessa ficha de cadastro é isso. É por colocar o nome, o telefone, o que você é, se é prestador, o que você é. É isso que é a forma de você entrar dentro de um conselho. Não tem nada de oficializar nada, de ser formal, nada de formal. É você chegar e falar assim: olha, eu pretendo participar do conselho. A gente dá a folha, preenche para mim, porque a gente precisa dos dados certinho, até para fazer o decreto, todas as coisas para estar colocando. E para poder estar tendo contato com os usuários. Então, assim, é isso que é a questão dessa formalização. Outro ponto importante é que até o promotor ele colocou, né? Ali está falando que instituições eleitas no conselho. Dava a entender que o conselho escolhia as instituições que iam participar. Então, por isso a necessidade da revisão desse artigo. Né? Isso também. Aí foi uma coisa que o promotor colocou isso daí. Mas vocês elegem quem participa, assim, ou seja, o secretário da saúde fala: não, vai mandar para fulano, ciclano e beltrano? Não. Né? Era o jeito que estava redigido, que estava de uma forma que dava ambiguidade. Então, assim... Eu entendi assim também, e questionava muito, falando: não pode ser pessoa ligada ao secretário da saúde, tá? Eu questionava isso. Então, o promotor realmente foi bom ter mudado. É importante que tenha pessoas neutras. Então, eu pergunto à população que nos ouve, tá? As pessoas que criticam a saúde, agora é o momento de questionar. Por isso que tem que ser algo bem informal. Tudo que vocês tiverem que perguntar, perguntem, para a gente poder chegar a um consenso, porque o objetivo aqui é melhorar, tá? Esquecer a parte política, esquecer tudo e pensar em melhorar a saúde da nossa cidade. Sim. E aí, diante disso, nós fizemos uma proposta. E essas, assim, só lembrando que uma vem ligada à outra. Você viu que quem são as entidades que a gente tem que solicitar? A gente aumentou até o leque lá no outro de entidades para encaminhar, para não dar esse entendimento que é o filtro fechado e é aquilo ali que tem que ser feito. Então, aí ficou assim: as entidades, movimentos e instituições, aí a gente tirou eleitas, vai colocar candidatas à eleição no Conselho Municipal de Saúde, terão os conselheiros indicados por escrito, conforme processos estabelecidos pela respectiva entidade. Movimentos e instituições de acordo com a sua organização, com a recomendação de que ocorra a renovação de seus representantes. Há uma nova proposta sobre esse candidatas à eleição, ou vocês acham que está bom assim? Porque candidatas à eleição também pode achar que a gente institui. Né? Então, assim, ficou até... Eu coloquei em vermelho ali para poder a gente discutir isso aqui mesmo aqui. Direciona, na verdade, né? Convidados? Convidados é uma proposta. Opa, desculpa. Ou elencadas no item anterior. Né? Porque como a gente coloca no item anterior que
que são mais dessa lei, porque assim pode dar a entender, candidatas à eleição do conselho, pode dar a entender que a gente está colocando algumas instituições e ali no próprio conselho fala assim, a gente manda para essa, sabe? Tipo, pode dar Elencadas no artigo 5º, né? É o português. Alterar, Esse aí é o português. para não que dar tem que... dúvida a interpretação. E outras. E E outras. Boa, Adriana. E outras. Interessados na participação. Pode ser também, eu acho que fica melhor. As entidades, movimentos e instituições interessadas em participar. Interessadas em participar, acho que fica também, mas... Qualquer coisa a gente também pode acrescentar, né, elencadas no artigo 5º, né, porque lá a gente elencou todas. Aí a gente já faz até E a lá menção. também tem o entre outros, né? Até coloca essa alteração também. Para a gente poder não dar isso, porque você vê que assim, é uma coisa, né, português, e que a pessoa que lê, a gente não faz isso, é que assim, a gente não faz isso. Porém, quem lê tem aquela interpretação, é que até a senhora Dalgisa acabou de falar, a questão do que ela entendeu. Você lê, cada um vai ter uma interpretação diferente, né? É o que eu falo da bendita da mensagem de WhatsApp. Eu tenho um negócio com essa mensagem de WhatsApp, porque você dá para 10 pessoas, o entendimento das 10 pessoas da mesma mensagem que você mandou é diferente. Então, assim, às vezes eu falo, quando é coisa importante, não mande mensagem. Fala. Então, aí, além disso, a gente pediu para acrescentar um parágrafo. A representação de órgãos ou entidades terá como critério a representatividade, a abrangência e a complementariedade do conjunto de forças sociais, no âmbito de atuação no Conselho de Saúde, devendo as escolhas dos novos membros abranger a maior diversidade possível de entidades, movimentos e instituições. Porque a nossa intenção é realmente abranger para vir gente diferente, gente nova, com ideias novas, com propostas diferentes, para poder estar ajudando na composição do conselho. Quando nós discutimos a implantação desse artigo também, a gente sabe que a gente tem um número limitado, são 12, mas para os usuários são 6 vagas. E se a gente tem lá 8 interessados, 8 instituições interessadas ou representantes de bairro interessado, então um dos pontos que a gente pode usar, né, na hora de for fazer a escolha, né, na hora de fazer a votação, é a representatividade. Por exemplo, você tem o bairro do Duílio Gambini, que tem um conselho formado. E às vezes tem um outro bairro que é uma pessoa que quer participar, mas ela não tem bairro. Então, a representatividade do bairro do Gambini vai ser maior. Pode ser um fator de escolha, não obrigatoriamente, mas pode ser um fator de escolha. E aí, respeitando a diversidade, por quê? Porque assim, não é porque um exemplo, o Duílio Gambini tem o conselho, que daí tem 6 querendo participar do conselho lá do Duílio, que vai entrar os 6. Não, vai entrar um dali, um do Paineiras, um do Plimec, porque quanto maior a abrangência, né, que a gente tiver de locais diferentes, melhor é para a discussão, para fomentar. Por quê? A gente tem aqui 9 unidades de saúde da família e 5 unidades básicas de saúde dentro do município. O que acontece na unidade de saúde, vamos colocar bairros distintos, o que acontece aqui no bairro Fernando Irata não é, não é o mesmo problema que a gente tem lá no João Ortiz. Tá? A forma de trabalhar, o jeito de trabalhar, os próprios trabalhadores ali em questão são diferentes e a forma, né, a organização no total do serviço é igual, mas, né, cada instituição tem a cara do seu coordenador, né? Então, assim, é distinto, é diferente. Então, por isso a importância de ter um daqui e um de lá, para a gente não seguir, mas sempre faz do que faz em uma unidade. Tá? Então, aí por isso dessa intenção da diversidade. Vocês concordam com isso? Sim? Tá, mas depois aí a gente discute também, tá? Qualquer coisa... Viu, Juliana, deixa eu estar falando para pode você. falar. A gente precisava pensar numa forma, isso eu estou pensando desde que eu entrei em 2017.
reunir, tá? Pegar grupos de cada bairro para poder discutir. Só que a minha dificuldade é o local. Aqui o pessoal não vem porque é muito longe, para estar discutindo isso, porque a participação da população é muito grande, porque ela é que recebe os benefícios da saúde, ele que é o crítico. Tá? Então, ele tem que estar sabendo, porque a partir do momento que ele sabe o que está acontecendo, ele acompanha, quando ele acompanha, ele deixa, às vezes, de criticar, porque ele sabe como que é os trâmites. Tal. Então, a população tem que estar inserida. Por exemplo, uma reunião como essa daqui, de mudança do regimento, tinha que estar lotado, a população inteira aqui. Tá? Eu não me lembro se tem um número certo de pessoas para audiência, tá? Mas nós estamos aqui com 11 pessoas, né? Certo? Eu não... Realmente foi uma falha não ter visto isso, para ver se tem um número X para a gente poder atuar, para chamar a população, para chamar no rádio, para chamar nos jornais, para todo mundo chegar aqui, a pessoa levantar e falar, para a gente poder mudar esse regimento de uma forma mais clara, porque aí minimiza os problemas, até para vocês lá, os problemas, quando eles vão de forma totalmente diferente, porque ele entende, ele sabe como que está acontecendo. E, muitas vezes, até defende, fala, não, gente, está faltando isso, por isso, por isso. A população, os avarienses, são pessoas abnegadas, que entendem o problema quando ele é falado. Então, não pode ser um órgão apartado, principalmente da saúde, ele tem que saber, olha, tem tanto de remédio, tem tanto de medicação, tem tantos médicos, tem tantos enfermeiros. Quando a gente vai lá no pronto-socorro, a gente vê a correria das meninas, porque tem pouco funcionário. Então, a pessoa de fora, mas elas não fazem nada, não, elas estão correndo, elas estão atuando. Então, é isso aí que eu acho que é falho. Vocês sejam os multiplicadores para chamar a população para que eles venham, para que eles atuem. Realmente existe assim uma falta de interesse muito grande aqui em Avaré. A gente não consegue. Eu vejo, eu que sou cabeleireira, eu convido. Mas eu, por exemplo, eu tive uma dificuldade muito grande no sentido assim de não conhecer a questão da saúde. Eu pensei até que eu ia conversar depois com a Juliana, a gente pensasse num curso, entendeu? Um curso dos conselheiros. Tem cidade que faz isso, porque eu gosto muito, e aí eu não conseguia opinar. As primeiras reuniões era até estranho. A Denise, que me convidou, a Denise falava, mas você não fala nada. Mas eu não conheço nada da saúde. Né? Quando eu entrei, eu não sabia o que era um PS. Quer dizer, agora, imagine eu conhecer os programas, diretrizes. Por exemplo, daqui uns dias vai ter a conferência. Eu fui na conferência. Gente, é uma judiação. Quer dizer, olha o custo disso. Né? Eu fui lá, fiquei até em resort, tudo foi muito legal para mim. Mas não tinha uma proposta, não levei uma proposta daqui. Eu fui defendendo o AME, não sabia o que era o AME, era defendendo o UPA. Chegamos lá em Bauru, ficamos sabendo que o UPA era um péssimo negócio. Então, assim, falta realmente, é uma dificuldade muito grande, porque convida, a pessoa vem, assiste 2, 3 reuniões, não volta mais, né? Então, eu acho que é muito sério mesmo, esse negócio que você falou, está certo, essa preocupação, e ela tem que acontecer, tem que vir dos bairros mesmo. Mas eu penso que a gente tinha que orientar os conselheiros, porque é muito difícil você ter conhecimento para você opinar, desde o plano da saúde, porque teria que saber as diretrizes, tudo isso daí. Então, tem que ter um começo. Agora, eu acho muito importante, por exemplo, até aproveitando a oportunidade aqui, Juliana, a gente fazer realmente um espaço bem do conselho, material para você consultar. A gente acaba se perdendo, né? Porque quem não é da saúde fica perdido, porque eu pego um projeto lá, a gente dá uma analisada, depois daqui a um tempo falo sobre aquilo de novo. Se eu não faço parte da saúde, eu me perco, né?
Então, quando vai fazer os planos, as diretrizes da saúde, eu não tenho muitas em condição de opinar. Então, eu acho que a gente tem que pensar. Eu pensei em um curso, sabe? Pegar e a gente sentar, discutir como funciona a estrutura. Eu acho que ia facilitar bastante nesse sentido. Os cursos até eu encaminhei por e-mail. Tem 2 cursos que eu encaminhei por e-mail. Eu fiz a inscrição em um lá. Isso. Daí para a gente perceber, porque é importante vocês estarem indo fazer mesmo. Para estar até conhecendo, né? Porque assim, é o que o Tribunal de Contas manda, daí eu sempre mando para o Juarez e falo, encaminha para o pessoal do Conselho. A gente não obriga vocês a fazer, mas a gente manda porque é importante, né? Mas daí vai muito do interesse da pessoa também. Não tem como você obrigar, né? Mas é importante, está lá. E daí foi mandado um, né? Eu recebi um. Eu fiz a inscrição. Inclusive, quem faz esse curso, ele se compromete a montar uma comissão de apuração, de acompanhamento das finanças. Achei assim, super interessante mesmo esse curso. Porque daí eles ensinam tudo, é dado pelo Tribunal de Contas, e eles ensinam como você vai montar essa comissão e o que você vai avaliar ali. Então, é importante estar fazendo. Só mais um comentário. Essa questão que eu gostaria de falar sobre a Conferência da Saúde, as propostas que são aprovadas lá, que chegam no final, lá em Brasília, elas têm força de lei. Então, eu pensei assim, se a gente conseguisse, né, vocês aqui da Câmara, o pessoal da saúde, a gente levar umas propostas bem boas, porque assim, até para a região, né, poderia ser levado e ser discutido. E é muito fácil você chegar com uma discussão lá na frente, porque, infelizmente, é uma realidade, mas o pessoal é muito despreparado. Então, sai todo mundo assim, vai na conferência, não sabe o que está fazendo, não tem condição de ir lá e discutir. A gente teve uma palestra lá em Água de Lindóia e o juiz falou, gente, vocês não sabem a força que vocês têm, que o Conselho tem. As propostas que chegam em Brasília têm força de lei. Né? E aí a gente sai sem saber nada. Quem sai daqui sai fazendo isso. Pode dar continuidade? Tá. Então, a gente no artigo 16. Como era? No término do mandato do prefeito, considera-se-ão dispensados todos os membros do Conselho Municipal da Saúde. Então, a nova proposta para a redação do artigo e acrescentar o artigo 17. Artigo 16. Ao final do mandato dos conselheiros, será obrigatória a comunicação por ato formal do presidente em exercício do Conselho Municipal de Saúde ao gabinete da Secretaria de Saúde, com antecedência de 3 meses, para que haja tempo hábil de divulgação para novas eleições do Conselho Municipal da Saúde. Então, assim, para não terminar junto e dar... Artigo 17. Fica fixado o mês de março para início das atividades da nova composição do Conselho Municipal da Saúde, após a apresentação da audiência pública do 3º quadrimestre do ano anterior. Porque o Conselho ele tem que analisar a audiência pública. Eu não posso passar na Câmara se o Conselho não aprovar a audiência. Juliana, com licença. As 11 pessoas do Conselho Municipal da Saúde estão aqui? Não, falta Santa Casa, que eu falei que não estava. Que eu vi aqui, mas tem gente que não está na lista. Quantas pessoas do Conselho que estão aqui agora? 6, 7. Eu também e Juarez também. Né? A gente também. Eu quero justificar a minha pergunta. Gente, é muito sério. É muito sério essa alteração do regimento aqui, tá? Então, precisa, e até por sinal eu estou sentindo a falta da presença do presidente, que é da saúde, porque, Águida, a mesma dificuldade que você sente, o vereador também, porque a gente olha o todo. Você tem que ver educação, você tem que ver bem-estar social, também tem. Então, a gente vive ali em cima de papéis para ver a lei, como é que funciona, e é seríssimo, porque eu interpreto a lei de uma forma, o outro interpreta de outra. É muito complicado. Então, realmente, precisa ter seriedade nesse conselho, porque é tão importante, porque vocês vão ver para onde está indo o dinheiro da saúde, a verba federal, a verba estadual, a verba municipal.
tá? Para onde que está sendo aplicado. Amanhã ou depois o Tribunal de Contas vem aqui e detecta uma irregularidade, o Conselho tem que estar atuante. A responsabilidade é muito grande. Certo? Minha preocupação é grande hoje, está sendo grande. Vocês precisam assinar a lista aqui para mim. Tá, seu nome está aqui, tá? Daqui. Eu também não assinei. Daqui, quem não veio do Conselho? Então, a gente tem um representante dos prestadores, tá? A Nancy. A Nancy, ela até justificou, né, que por motivo de doença do provedor. O José Donizete, que é o representante da Unimed. A Solange, que não veio por conta de motivos de saúde também. Aqui da Ana Carolina, do asilo, né, que está representando aqui. O Wesley, ele é um usuário novo, né, ele foi na reunião passada e hoje ele já não veio. A Maria Águida está sem assinar, mas ela está aqui. E a Ana Evangelista, que ela é bem atuante, mas hoje ela não veio. Né? O Luiz está aqui. Então, assim, são os faltosos hoje. Então, a gente teve do Conselho 4 pessoas que não vieram. Mas é paritário, é mais de 50% dos usuários, dos conselheiros que estão 11, aqui. Né? É 12 comigo, né? Porque conta a mim também. 12 com você. Me conta. Então, acaba tendo aqui. Onde que eu parei aqui? Que eu acho que eu passei para frente. Gente, tem que, a hora que a Juliana estiver falando, pede, comenta, porque mesmo que demore, a gente tem que chegar né, porque é muito sério. Consenso, Essa aqui é a proposta. Por isso que a gente está aqui. Senão, se não quisesse transparência, que vocês opinassem e falassem, a gente tinha feito lá sozinho. Fazia e mandava assinar e mandava para assinar. Então, assim, essa é a proposta mesmo. Não é vir aqui apresentar, né? É vir aqui para a gente poder trabalhar junto. Então, aqui, tudo bem até aqui? Porque, assim, não dá para terminar junto. Vira uma correria muito grande e acaba aqui se perdendo, e depois a composição vai naquela correria, você não tem o tempo para você mandar o ofício, a pessoa responder o ofício. Então, a gente optou por março. Pode falar, Carolina. O que aconteceu com a gente? Quando a gente entrou como conselheiros, tinha muita coisa para a gente analisar. Então, essa mudança seria muito boa para continuar o mesmo pessoal, para continuar a fiscalização certinha. Porque, assim, na primeira reunião que a gente teve, bem dizer, não foi quase ninguém. Não foi quase ninguém. Foi muito difícil de compor o conselho. Na segunda reunião, que veio um monte de coisa para a gente analisar, um monte de finanças, um horror de documento, a gente ficou tranquilamente, acho que umas 2 horas, tentando ver tudo, e ainda a gente não conseguiu ver tudo, mas a gente tinha que aprovar, a gente tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, para ir para a audiência pública, na época, né, Juliana? Audiência pública. Para a audiência pública. Então, assim, fica uma coisa muito carregada para os conselheiros. E quem estava de usuário que não sabe, que não entende um pouco da saúde, que nem a gente ainda trabalha com a saúde, a gente sabe como funciona, fica totalmente perdido. Aí, não, eu aprovo, mas eu aprovo porque o outro que trabalha na saúde aprovou, mas ele, na verdade, não sabe o que está acontecendo. Então, o ideal dessa mudança, eu acho que seria perfeito para continuar essa fiscalização desse dinheiro e de tudo que está ocorrendo naquele momento da mudança de prefeito. Isso seria ideal. Porque daí a gente acaba tentando, a gente vê, às vezes, alguma coisa errada, mas não tem como a gente estar discutindo na hora, porque a audiência pública já está ali para outra semana, bem dizer. Então, teria que continuar mesmo essa turma por mais um semestre para terminar o que começou a fiscalizar. É a minha opinião. Tá? Porque até, só complementando o que a Ana falou,
Porque quem vai fazer essa audiência pública de março é referente ao exercício anterior. Passado. Então, o que acontece? Quem está acompanhando o ano inteiro vai saber falar daquele último exercício. Então, não vai ter essa dificuldade. A pessoa começou nova, vai pegar uma coisa nova, vai pegar coisa do ano passado que não estava sabendo, e assim, para não ficar essa correria. Então, como já está acompanhando o ano inteiro, né, então já vai saber opinar com mais facilidade, e não vai ter aquela correria e aquela dificuldade. Não, e o né? usuário que entrou no conselho, ele não está sabendo de nada que aconteceu. Ele não tá por dentro do que entrou de dinheiro, do que saiu, de como está funcionando. Então, não vai adiantar. O ideal seria continuar mesmo, o conselho que está ativo, terminar aquela fiscalização para iniciar uma fiscalização nova, da nova diretoria que está entrando aí, da nova presidência que está entrando. Até mesmo porque a gente fica até o final do ano. Sim. Eu concordo com você, porque, inclusive, eu quero pegar o nome dos componentes e quero estar reunindo com vocês, porque eu sou muito crítica, eu vou nos postos de saúde, eu cobro, eu pergunto o que está faltando, e fico no pronto-socorro. Foi terça-feira, eu fiquei umas 3 horas lá, tá? Vendo, conversando com o paciente, eles reclamam muito. Então, eu vou jogar o problema para o conselho, tá? Para depois a Adalgisa criticou, falou isso, falou. Eu não fico parada. Não fico parada. Hoje eu já fui num posto de saúde, antes de vir aqui. Tá? E a reclamação é muito. Eu tenho que ouvir o que a população me pergunta. Aí eu me reporto ao conselho, certo, Juliana? Me reporto ao conselho, o que está acontecendo, tal, para depois eu estar cobrando via requerimento, e é por isso que as pessoas que entram, elas têm que ser desprovidas de qualquer coisa, Sim. que é o caso do vereador. Ele não tem que ter vínculo com ninguém para ele poder cobrar, para ele poder atuar. Certo? E, muitas vezes, os funcionários, as pessoas que trabalham dentro, falando porque acontece, eles têm medo. Está vendo que a coisa não está saindo bem, mas tem medo de realmente ser perseguidos, entre aspas. Tá? Eu tenho medo, porque se eu falar, posso ser mandado embora, vou me jogar de um posto para o outro, porque acontece. Né? Então, tem que ser pessoas neutras, trabalhando para a saúde em prol da população. Quem entrar tem que ser isso, sem pensar quanto eu vou ganhar, quanto eu não vou ganhar. Porque nessa comissão de bairro que eu estava montando aí, teve pessoas, quanto que eu vou ganhar para fazer parte dessa comissão? Eu queria trazer comigo os representantes daquele bairro para estar me falando, está faltando isso, está faltando aquilo, e a gente atuar. Certo? Então, é esse o trabalho de vocês. Se vocês não concordarem com algum item aqui, peça para voltar, vamos resolver isso aqui hoje, tá bom? Obrigada, Juliana. Imagina. Espera aí. Opa. Artigo 25. Então, uma outra alteração. Como era? O mandato do presidente e do vice-presidente cessará em 31 de dezembro do segundo ano de mandato. Então, é a mesma situação. Aí passaria a ser, devido à inclusão de um parágrafo na seção 2, ficando com a seguinte redação: o mandato do presidente, do vice-presidente e secretário executivo do conselho cessará em 31 de março do segundo ano do mandato, para poder seguir junto com o resto dos conselheiros. Né, para poder dar continuidade só no término. Então, assim, das alterações que foram solicitadas, não, que a gente, né, discutiu e visualizou a necessidade de alteração, foram essas as apresentadas, que é o que mais tem problema. Porque o restante é o que está compondo no regimento? Um regimento normal. Como fazer a ata, né, das reuniões, que tem que ser as 12 reuniões que eu falei lá no início. Então, tudo mais ou menos foi o que compõe dentro do regimento, é o que eu coloquei no início, quando eu falei das atribuições, e falei do conselho, só que daí eu não quis colocar em forma de artigos, porque senão ia estender demais. E os problemas mesmo de redação, que foram nesses casos que foram os apontados para que houvesse essa correção.
Então, assim, eu gostaria muito que vocês falassem, dessem a opinião de alguma coisa que acha que deve mudar, se acrescentar alguma coisa, alterar. Então, assim, eu acho que é o momento da gente colocar até vocês aí. Só lembrando, então, né, quando nós discutimos a revisão do regimento, a gente optou por alterar o artigo 5º, né, deixando ele mais amplo, o artigo 8º, que fala sobre como deve ser a escolha, as indicações, como que ele tem que proceder, né, pois o artigo 16, né, e o 26. Lembrando que, com a relação ao mandato, sempre confundo, mandato, a gente vai depender da alteração também da Lei 123, né, da Lei Municipal. Ela tem que estar alterada junto com o regimento, não só o regimento interno, mas tem que constar na lei municipal essa alteração, porque na lei municipal ela tem... Você pode colocar para mim, por gentileza, qual que eu falei para o senhor? Para você? A lei, que eu vou mostrar a lei como ela era, para a gente poder... o que vai ter que alterar nessa lei. 126. Deixa eu perguntar uma coisa. De que forma que vocês avisaram a população, através de meios de comunicação? Foi colocado na rádio, foi colocado no jornal? Foi pela rádio, foi colocado no semanário, saiu, Facebook foi colocado, oficializado todos os membros do Poder Judiciário, promotores, juízes, todos. Porque seria bom que tivesse promotor, juiz, secretário da saúde, que fosse... Foi encaminhado para todos os secretários, né? Inclusive, obrigada, Adriana, pela presença, de grande valia mesmo. A gente sabe da agenda de vocês, então, assim, muito obrigada. Dos postos de saúde foi encaminhado para todas as unidades para que possa estar eles repassando. Então, eu encaminhei CI nominal para a unidade de saúde, cada unidade de saúde pedir para que eles afixassem os convites nas paredes, para que não houvesse, como falar, olha, não vi, eles orientar e convocar. Então, foi, Adalgisa, né? e altamente divulgado. Porque foi assim, a gente tomou muito cuidado com essa questão da divulgação, porque foi a denúncia que foi feita anteriormente, que a gente não havia divulgado a formação do conselho. Mas a gente colocou no semanário, nós mandamos ofício para as unidades, mas alguns usuários alegaram que eles não ficaram sabendo e houve essa denúncia para o conselho. Inclusive, os usuários, né, depois a gente convidou ainda para participar do conselho, um se recusou, o outro foi numa reunião e nunca mais voltou. Então, assim, a pessoa que fez a denúncia, a gente foi atrás, falou, vem participar, vem conhecer. Né? Você foi lá no Ministério Público falar isso daí, então vem conhecer. Até porque, quando teve essa crítica, né, que ninguém foi comunicado, a pessoa foi lá no conselho, fez um escândalo, né, e nunca mais participou. Então, eu acho que tem que convidar a população, sim. Foi convidado muito clube de serviço, foi convidado Rotary, maçonaria. Você não tem noção a quantidade de convite que foi. Então, assim, a população tem que reclamar, sim, tem que reclamar e fazer barulho mesmo. Mas tem que participar. Tem que participar, porque o conselho, esse conselho está bem atuante, está muito gostoso, porque a gente discute. Ai, que bom, isso que precisa. E bloqueia quando tem alguma coisa, a gente bloqueia. Eu sou bem chatinha, né? Eu já falei, eu sou chata. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que participar. E se está certo, está errado, e acabou. O conselho tem que trabalhar. E é muito bom. E a população tem que participar, sim. Só que esses convites também a gente tem que ter uma resposta, né? Porque o pessoal, ninguém vai. Faz aquele monte de convite e o pessoal não participa. É uma pena.
porque, veja bem, o destino da saúde está na mão de vocês, né? Vocês podem barrar tudo, né, Juliana? Barrar tudo. Não, ó, esse tá vendo desvio de dinheiro, está vendo desvio disso, tá? Que a gente sabe que não está, mas vocês têm o poder para isso. Como todas as reuniões também são abertas para os ouvintes, que também é publicado, é feito o chamamento também da população, mas ninguém aparece para a reunião. Então, e a gente faz a reunião de portas abertas para quem quiser entrar e ouvir, e também não aparece ninguém. Obrigada. Então, assim, a lei que eu até comentei agora é essa daqui, né? Então, é a Lei 126, de 28 de dezembro de 1993. A gente precisa dessa alteração, né? Até que é uma lei 93. bem antiga, né? Até na época do prefeito Miguel Paulucci, essa lei aqui. Então, ela... Ai, não sobe direito. Então, aqui, né? Ela tem tudo que consta mais ou menos no regimento, a gente tem aqui. Qual que é o objetivo do conselho, as funções, né, as competências, então, que o conselho vai ter, que a gente apresentou. Então, acompanhar, fiscalizar, definir critérios de celebração de contrato e convênio, né? Isso a gente discute bastante lá, tá? Convênios que tem novos que vêm para ser feito, valor de convênio, tudo isso a gente discute dentro do, né, os contratos, estabelecer exercícios de locação de tipo de unidades, prestadores de serviço. Então, se a gente vai prestar, se aquele laboratório está funcionando, se está vindo laudos que são reais, as filas de espera de laboratório. Então, essas coisas que acabam elaborar o regimento interno. Então, está dentro da lei que a gente tem que elaborar. A composição. Então, aqui, artigo 3º. O Conselho Municipal da Saúde será presidido pelo... Aqui houve a primeira alteração. Como é uma lei muito antiga, você está vendo que na lei 126, original, ela fala para a gente assim, o Conselho Municipal de Saúde será presidido pelo secretário municipal da Saúde. Então, assim, a gente já viu que hoje não se faz isso. O secretário não tem nem que participar do conselho. Porque como que ele vai fiscalizar ele mesmo? Não tem como ele fiscalizar ele. Então, o secretário da Saúde ele não tem que estar participando. Tem que ser um órgão separado do secretário e as decisões passarem para o secretário, né? Porque é a mesma coisa de eu auditar a minha empresa. Né? Não tem lógica. Então, assim, a primeira alteração que nós fizemos foi nesse sentido, tá? No caso né, tá na descrição aí, a gente coloca que o Conselho Municipal de Saúde será presidido através de eleição realizada pelos componentes do Conselho, que foi como a gente fez já nessa vez, né? Fizemos 2 chapas lá e das 2 chapas houve a votação. Essa aí já, né? Representantes da Secretaria Municipal da Saúde, então tem que ter um representante, tem que ter representante da Secretaria do Estado, a gente já alterou, né? Representantes das demais secretarias a gente solicita. Então, a composição, esse artigo 3º, a gente alterou totalmente esse artigo 3º para o artigo 5º do Regimento Interno. Então, a gente colocou o artigo 5º do Regimento Interno na lei, que você vai ter 50% de representantes dos usuários, sejam eles de qualquer entidade que a gente colocou lá, representantes de bairro, né? 25% de prestadores de serviços, que tá lá também naquelas instituições, e 25% de representante da gestão. Então, a gente uniu isso daqui, porque ele está muito antigo, isso daqui, né? Nossa, de 93? Né? Então, assim, a gente tirou esse artigo 3º para colocar o artigo 5º. Então, a lei, ela nada mais é... Porque, assim, por que a gente não passou a lei para ser discutido aqui? Porque é a mesma coisa do regimento. Se vocês aprovarem a alteração do regimento, ela simplesmente só vem para a lei, porque tem que ser... O regimento ele tem que... a lei ela tem que estar em cima do que foi aprovado no regimento. No artigo 4º, o Conselho Municipal de Saúde reger-se-á pelas seguintes disposições.
no que se refere a seus membros. Os exercícios da função do conselheiro não será remunerado, então a mesma coisa está no regimento, considerando-se como serviço público relevante. Os membros do conselho serão substituídos caso faltem, sem motivo justificado, a 3 reuniões consecutivas, ou a gente até alterou aí para 5 no regimento, reuniões intercaladas durante o ano, porque a gente sabe que também, se você, né, então, durante o ano ele tem que ter pelo menos mais de 50% de presença, porque senão a gente vai precisar substituir. No caso do afastamento temporário ou definitivo de um membro titular, automaticamente assumirá o suplente com o direito a voto. Então, no caso, a gente tem a representante, no caso aqui, dos trabalhadores, que é a Solange, que ela está com motivo de doença, a suplente dela, Luciana, está aqui hoje com o voto. Juliana, porque com ela licença. tem... Com licença. Tudo. Gente, como é um grupo pequeno, tá? Eu acho que poderia fazer o seguinte: você marca a reunião, tá? Quando marca a reunião e 2 elementos, 2 pessoas do conselho não podem comparecer, tinha que ter uma brecha para estar mudando, para não ficar muito pouca gente. Essa brecha vocês não colocaram aí, né? Tá? Eu acho que é o momento que pode ser pensado nisso. O que vocês acham? Porque, assim, são 12 titulares acompanhados de 12 Dos suplentes. suplentes. Então, Quando o titular não vai, é obrigação ele Mas aí solicitar... teria que avisar com antecedência. com antecedente. Na verdade, a reunião é aberta para todos, tanto titulares como suplentes. Quem Sim. tem direito a voto são os titulares. Aí, na falta do titular, o suplente ele pode ter direito... Tanto é que no regimento fala, né? O suplente ele tem direito à voz na reunião, mas não tem direito ao voto, caso o titular falte. Então, na verdade, seriam 24 pessoas, né? Porque na hora que é marcada a reunião, Juliana, tá? Ó, eu vou fazer segunda-feira, 19h. Tá? Entraria em contato com os 12, gente, ó, tá bom, 19h. Então, só que a reunião do conselho, ela já tem um cronograma do ano. Ah, ela já Das vem do reuniões. ano. A gente já aprovou em uma tá. reunião E um cronograma anual. Eles têm o cronograma do ano. Sim, eles têm um tá, cronograma daí do dá ano. tempo deles avisarem com antecedência, tá? Então, tudo No bem. entanto, que é toda a terceira... E a gente tem um grupo no WhatsApp também, no qual Sei, tem vocês têm um grupo no WhatsApp, Isso, ótimo. no qual tem a comunicação direta. Às vezes um Ótimo. mesmo fala, eu não vou, não posso ir Sei. e tal. Então, já tem isso daí lá. Isso é ótimo. Aí, Então, tá. mas a gente propôs, né, até um terceiro quinta-feira do mês, toda terceira quinta-feira do mês, às 9h da manhã, lá na Secretaria de Saúde. Então, ótimo. Só existe Esclareceu. uma alteração disso daí se caso tem uma extraordinária. Às vezes chega um contrato, uma lei que tem que ser Sei, aprovada. é um caso... Aí a gente faz essa solicitação, daí já conversa com Sei. eles e convida. Então, todo mundo tem ciência da data da reunião. Tá? Né? A gente propôs fazer por isso, porque antes ficava, né? Fazia reunião, o mês que vem, quando que a gente vai fazer o mês que vem? Ficava assim. Aí acabava dando mais confusão. Então, a gente propôs fazer desse jeito para... tá ótimo, E foi por né? votação, tá? O horário, tudo, né? Até a gente teve um usuário que até saiu por conta do horário, mas ele foi voto vencido do horário, então vence a maioria, Sei, então ótimo. acabou ficando. Então, do funcionamento, o artigo 5º ele fala do funcionamento e ele estará regido pelas seguintes normas. O órgão de deliberação máxima é o plenário, então a gente só vai deliberar qualquer coisa quando a gente fizer a reunião, não pode ser deliberado antes. Né? Por exemplo, vou fazer uma ata. Mas eu esqueci de falar lá colocar lá. Não, mas eu já vou pôr na ata aqui, deliberar isso aqui, depois a gente... Não, isso não pode acontecer. Tem que ser deliberado ali no momento da reunião. Que é esse inciso que vai fazer a alteração. As sessões plenárias serão realizadas ordinariamente... ficou ruim, né? Perdi aqui. Ordinariamente. Quando convocados pelo presidente por requerimento da maioria dos membros. Então,
é o que a gente faz, isso daí que vamos falar. Para a realização das sessões será realizada a presença da maioria dos membros, então é 50% mais um, né, para a gente poder ter aprovado qualquer decisão ali. Cada membro terá direito a um único voto, né, na sessão do plenário. O presidente do conselho terá aqui está aqui, além do voto comum, o de qualidade, bem como a prerrogativa de deliberar. A gente tirou isso aqui. O presidente não vota, no entanto que eu não voto. Tá? Eu não voto nas reuniões. Eu só voto se houver empate, daí, no caso, eu voto. Então, isso aqui foi uma alteração. Porque a gente, né, discussão, né, a gente acredita que assim, o presidente votando, ele direciona muito a situação. Sim. Então, então assim, no caso, eu não faço votação nenhuma. Eu apresento Você não vai influenciar. Isso, eu apresento o projeto, mas não tenho voz de voto. As decisões do conselho serão constantemente deliberadas. Fica instituído, então, junto ao conselho, aqui a gente tirou, tá? Porque aqui é uma doce ilusão da realidade que a gente vive. É uma assessoria jurídica, né, Adriana? Dentro do conselho, você que tem os seus conselhos lá da Secretaria da Assistência Social, a gente não consegue uma assessoria jurídica para o conselho. Então, a gente acabou tirando, e, no entanto, que a gente colocou, que a gente pode ter uma assessoria jurídica, porém com parcerias, pensando que a gente poderia pedir, por exemplo, para essas faculdades que tenham de curso de direito, para que eles possam vir fazer uma assessoria, porque assim, é uma das reclamações do pessoal do conselho, isso daqui mesmo, que acontece, eu não entendo de lei, às vezes vem umas coisas assim muito complexas, e que, se você tem uma assessoria jurídica, né, até aquela vez a gente precisou da ajuda do marido até da Ana Carolina, que é advogado, que ajudou a gente lá, que acaba orientando, porque algumas coisas nesse sentido, até mesmo, né, a partir de contabilidade também, né, tem coisa que você fica meio perdido de contabilidade. Então, às vezes, até eu fico lá chamando o menino da contabilidade, falo, vem aqui para você explicar isso aqui. Aí ele vai lá para explicar, porque às vezes dá na minha mão para falar lá da contabilidade. Eu até entendo ali, mas assim, não Você com vai tanta, ler, né, mas não sabe. não com tanta propriedade como eles têm aquela noção. Então, assim, a gente chama e pede as participações. Então, aqui a gente alterou solicitando parcerias, porque a gente sabe da dificuldade de que a gente não vai ter um jurídico dentro do conselho, tá? O artigo 7º. Os integrantes da assessoria serão designados pelo presidente. Então, assim que a gente alterou o artigo 9º. A Secretaria Municipal de Saúde prestará o apoio administrativo. Não, isso aqui não, ficou. A Secretaria Municipal da Saúde prestará o apoio administrativo necessário ao funcionamento do conselho. Então, isso aqui é feito. No entanto, que assim, os impressos, os convites, os insumos em gerais utilizados é fornecido pela Secretaria Municipal da Saúde. Então, eles colaboram nesse sentido. Artigo 10º. O Conselho Municipal da Saúde poderá convidar entidades, autoridades, cientistas e técnicos nacionais ou estrangeiros para colaborar em estudo ou participar de comissões instituídas. Então, é o que eu acabei de falar das parcerias. Então, a gente, na verdade, juntou o artigo 10º com o artigo 7º para poder fazer essa parceria, né, para poder trabalhar isso aqui. Parágrafo único. As comissões terão a finalidade de promover estudos com vistas à contabilização de políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva a área não compreendidas no âmbito do SUS em especial. Então, assim, dentro do conselho, como eu falei lá no início, a gente tem que estar fazendo as comissões e a gente pode estar atuando nessas áreas. Pode fazer comissão de alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária, farmacoepidemiológica, recursos humanos, ciência e tecnologia e saúde do trabalhador. Então, foi algumas coisas, né, que ainda tinha. Então, a gente está vinculando, tá? Tudo com... A organização do conselho será disciplinada pelo regimento interno. Então, você está vendo a importância do regimento interno? A gente não consegue fazer nem a lei se eu não tiver o regimento interno, porque o regimento interno o que está na lei é o que tem que estar nesse regimento.
Então, por isso que eu quis mostrar o regimento para vocês, a lei para vocês, essa lei que é a mais antiga, até para vocês terem esse parâmetro. Porque quem é do Conselho já conhece essa lei aí, que a gente está trabalhando com ela há tempos. Mas, para quem não é só para ver que assim, ela é a mesma coisa, porque a gente tem que tirar do regimento alguns pontos principais e formar como lei. Com licença um minutinho, eu estou passando. Está terminando. Obrigada. Pode continuar? Então, aí assim, só para eu apresentei a lei para vocês verem assim o quanto antiga ela está, então, da necessidade da alteração. Então, alterando e vocês aprovando o regimento interno, as alterações do regimento interno, a gente já vai solicitar até, né, a alteração dessa lei. Aí a gente tem que caminhar para a Câmara para poder fazer toda essa alteração da lei, tá? E publicar isso daí depois, tudo certinho. Mas a gente solicitando essa alteração dessa lei e com o que a gente aprovou agora dentro do conselho, do regimento. Então, agora eu queria passar a palavra daí para vocês, para quem tiver interesse em estar falando alguma coisa, porque o que a gente tinha que ter apresentado, a gente concluiu. Não? A até coloca ali, tá? A hora de elencar na lei, você colocar também a questão da parceria com o meio ambiente. Tá? Porque, realmente, a gente tem bastante questão, principalmente epidemiológica no município, que você necessita do meio ambiente para poder fazer parceria. E as parcerias intersetoriais, elas têm que estar mais, né, concretas para a gente poder estar trabalhando. Realmente, eu tenho casos, a maioria dos casos está envolvido o meio ambiente, está envolvido a vigilância, então tem que ter essa união. E isso aproxima muito as pessoas, tá? Porque, às vezes, a informação, o recado, ele vem de forma errada. E, quando você está mais próximo, você tem condições de... E eu, Adalgisa, enquanto vereadora, eu senti isso. Quando eu chegava nas repartições, as pessoas queriam me afastar, mandar embora. Não, ela vem aqui para criticar. Hoje, eu chego, por exemplo, no ponto-socorro, gente, estou aqui para ajudar. Entende? Para ajudar, porque eu quero ver os dois lados da situação. Entendeu? Então, quando você... Por isso que o eleitor, ele precisa realmente, na hora do seu voto, votar naquele representante, que nós estamos aí na época da eleição, aquele que eu tenho mais afinidade, para a hora que eu tenho um problema, eu posso estar chegando até ele. E é o mesmo que acontece com o Conselho. Tá?
quando eu me aproximar de vocês, é no sentido de pensar na população e ver o que está errado, o que a gente pode melhorar. Né? No caso da Adriana, por exemplo, eu tenho casos aí que eu disse que ia conversar com você, de que as pessoas, você está me recebendo um requerimento meu lá, e muitas vezes ele vem, nossa, já vem o requerimento dessa chata. Né? Então, a gente sabe que às vezes acontece. Então, é sempre pensando no bem da população. E mesmo o conselho, pensando na população. Tá? O que vai ser bom para melhorar a população. Eu acho que ela tem que ser sempre construtiva. Sim. Isso é uma coisa pessoal minha, que assim, até por já ter vivido por várias críticas, que a crítica ela tem uma responsabilidade. Quando uma pessoa chega e critica ou denuncia, entre aspas, ou reclama, ela só a forma mais rápida de solucionar, muitas vezes, seria realmente procurar a quem possa reportar, entendeu? Para ter essa resposta, mas ela também ser uma disseminadora, assim, ela poder falar das coisas positivas que acontecem, né, depois. Porque eu não sei, Adalgisa, eu vejo que a gente pegou talvez uma forma de se criticar muito, mas quando a gente obtém a resposta, a gente Não divulga ela. não divulga, exatamente. Então, isso eu acho que tem que mudar. Só que só vai mudar quando isso aqui estiver mais cheio, entendeu? Onde as pessoas puderem chegarem realmente com interesse. Né? Porque, tudo bem que a Juliana não está aí hoje, ela vai levar, né, a resposta, que as pessoas que estão aqui já vão repartir toda a mensagem de hoje, toda a discussão. Mas as pessoas também têm que saber que elas têm essa responsabilidade, que alegar ignorância não é bom. Eu não sei de nada, não, vou procurar saber. Hoje, você entra no Facebook, hoje você entra no Google, hoje você entra em tudo quanto é coisa, mas entre de forma construtiva. Né? É só uma questão que eu acho realmente com essa questão de crítica, que eu levo para mim assim, estou na dúvida, vou procurar saber. Né? Mas geralmente não acontece isso. Hoje eu vinha vindo para cá, que eu fui o problema da vacinação lá, o munícipe procurando que foi senha tal, que eu discordo desse problema de senha, porque eu acho que período de vacinação, toda criança que for lá se vacinar tem que ser atendida, Juliana. Eu estou vendo do meu lado. Né? Aí você já fala do teu. Então, eu vindo de lá, porque eu chego todo dia 9h30 aqui, e fico geralmente até 1 para atender a população. Eu vindo, escutei um jornal falando, porque esses vereadores só trabalham uma vez por semana. Tá? Eu fiquei com vontade de pegar o telefone e ligar lá, falar que eu estou todo dia lá, como que você fala? Né? Então, acontece isso, faz parte do ser humano isso, então é por isso que a gente tem que estar unido, porque qualquer problema, você reporta a pessoa para, eu quero saber disso, para que o problema é resolvido ali. Fica mais fácil. Né? E a gente teve muita dificuldade, isso antes, até mesmo do secretário da Saúde. Tá? Eu tive muito problema de ir em lugares, o secretário mandar a secretária me tirar de lá. Então, era muito fácil, resolver o que está acontecendo. Você veio aqui, vamos resolver. Tive um problema com o colega ali, com o Juarez, né? Juarez, que, por sinal, é uma pessoa muito eficiente, mas tudo por falta de comunicação. Né? Então, a comunicação é muito importante, porque nós estamos mexendo, gente, com saúde, com vida, Juliana. Né? Então, é muito sério. Tá? Então, eu estou gostando muito da nossa fala, deixando vocês muito à vontade para a gente estar vendo aonde a gente chega para melhorar. Até aproveitando essa história
da vacinação, eu vou até aproveitar a oportunidade aqui para estar colocando isso e para a gente até servir como educador em saúde na questão de orientar as mães. Porque nós tivemos um mês, hoje nós estamos no dia 30, no dia 30 de agosto, nós tivemos o mês todo de campanha de vacina, com as unidades abertas 2 dias no sábado, mas este sábado, no Largo São João, no sábado, o dia todo para estar vacinando as crianças, e nós temos hoje 57% da cobertura vacinal. Ou seja, abrimos 3 sábados e as mães não conseguiram levar as crianças para vacinar nas unidades dos 3 sábados, que seria única e exclusivamente para vacina, sem senha. Então, assim, às vezes, essa questão da senha, ela está acabando sendo diferente. Por quê? No dia a dia, você tem que fazer uma organização, porque você não consegue fazer só a campanha. Você tem que colocar as vacinas de rotina. E as vacinas de rotina, elas são obrigadas a colocar no sistema SIPNI. Então, cada criança que chega a vacinar, você demanda de tempo de parar e colocar no programa, para depois você fazer a vacinação. Então, isso demanda um certo tempo. Se você abre sem senha, você dá 10 horas da noite e você não consegue terminar de vacinar. E você tem horário de almoço do funcionário, você tem tudo isso. Então, a senha ela é para a organização do serviço. No entanto que as vacinas de rotina nas unidades de PSF foi aberta, de campanha, foi aberta nos PSFs para livrar a rotina e a pessoa não ter que ir naquela sala de vacina, porque ali deixa para a rotina diária, que são as vacinas já, e aberto 3 sábados. No sábado agora, no dia 1º, que é sábado agora, nós teremos que fazer o 3º dia de vacina, que isso para o município é muito ruim, porque demanda de custo, porque a gente não conseguiu bater a meta vacinal, porque as mães não levaram as crianças para vacinar. Então, na verdade, nós estamos num mês com 4 sábados abertos às unidades de saúde, tá? Das 8 da manhã às 5 da tarde, em livre demanda para vacinação. Então, assim, por isso que eu estou falando, até falou das críticas. Você critica, mas você tem que saber como que funciona e você tem a responsabilidade de levar o seu filho no dia da campanha. Então, isso também a gente tem que partir, que é minha responsabilidade. Eu tenho uma filha, minha filha ela tem que estar. A primeira prioridade dela é a vacinação. Então, no dia de campanha de vacina, eu tenho que levar minha filha. Então, isso aí eu estou pedindo. Eu sempre falo para o conselho isso, né? Ajuda eu a divulgar, me ajuda a falar, porque eu acho que a gente tem que orientar mesmo a população. Falta um pouco de orientação. E ajudar até a divulgar, para que quem não levou ainda, que sábado leve para fazer a vacina no sábado nas unidades. Todas as unidades que têm sala de vacina vão estar abertas sábado, o dia todo novamente, para a campanha. Porque a gente precisa cumprir 95% de cobertura vacinal no município. O sarampo está aí. Mas o que acontece? Eu não levo um mês de campanha a vacinar. Na segunda-feira, no dia 3, acabou a campanha, não tem vacina. Aí vira o tumulto. Aí vira, porque daí eu quero vacinar, porque daí eu preciso vacinar, eu tenho que ir. Então, gente, se a gente está num período de campanha, a gente tem que ter essa consciência que naquele período eu preciso ir. Isso aconteceu com a gripe, né? A gripe ficou aí na campanha, ninguém vacinou, não atingiu cobertura do campo. Vacina vence, vacina se devolve. E aí depois tem custo, e depois o que acontece? A hora que acabou a vacina, virou aquela coisa. Nossa, mas acabou a vacina da gripe? Acabou. A vacina é de campanha. Quando é vacina de campanha, ela só vem no período da campanha, ela não fica na rotina, ela não é da rotina da unidade. Por isso não tem vacina. E tem que deixar claro que o município não pode comprar vacina. A vacina ela vem do Estado.
tá? Não pode. É ilegal comprar vacina. Então, e aí eu tive no posto e conversei com a funcionária, tudo, ela falou, olha, só está eu aqui para vacinar, e quando a criança vai vacinar, ela tem que realmente sentar no computador, digitar nome, tal, ver o que ela já foi vacinada, e tudo isso toma tempo. Então, nós tivemos que colocar, assim, uma senha, porque senão vou ficar até 10 horas da noite aqui, falta funcionário, né? Então, o que a gente faz? Vai lá em loco para ver realmente como é que é, porque às vezes a mensagem vem de forma errada. E na sala de vacina é uma complicação um pouco maior. Todo mundo me pergunta, por que não tem sala de vacina em todos os locais? Porque não tem funcionário. O Corém, ele estipulou, na verdade, estipulou não, né? Ele exigiu que, para ser funcionário de sala de vacina, tem que ser técnico em enfermagem. Se você parar se você for ver lá a folha de pagamento da prefeitura, tem lá auxiliar de enfermagem. Técnico de enfermagem, a gente tem 17 no município. Então, o que nós estipulamos? Colocamos um em cada sala de vacina, né, na unidade, para poder abrir a sala de vacina, porque senão nem isso poderia fazer. E os demais, eles foram para o pronto-socorro, porque também não pode mais... Auxiliar de enfermagem não pode atuar no serviço de urgência e emergência. Então, assim, o conselho de classe, ele funilou uma situação e deixou a gente meio que de mãos atadas. Então, agora, assim, nossa esperança realmente é um concurso para que consiga agora tá suprindo essas demandas e tentando abrir mais salas de vacinas. Embora nós conseguimos abrir mais uma sala de vacina agora, lá no Emílio Banvard, ainda não conseguimos colocar ela de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde, mas ela está abrindo 3 vezes por semana, então já está, pelo menos, ajudando, porque a gente tem que ficar remanejando funcionários, sabe, para poder trabalhar. Que acaba dificultando bastante também, porque, assim, como a população não sabe que, além das leis e normas que a gente precisa, que o pessoal do posto de saúde precisa seguir, a gente ainda tem mais o conselho da classe que a gente precisa seguir. Então, eu sou enfermeira também, como a Ju. Eu também tenho muita dificuldade, porque, às vezes, eu trabalho numa instituição. Aí, por exemplo, vamos mandar lá para a instituição um idoso que está com uma sonda, que está com isso e aquilo. Eu não tenho pessoal para isso, porque hoje, para trabalhar com uma sonda e tudo mais, tem que ser um técnico de enfermagem. Isso demanda custo para a instituição e para muito mais, como também para o pessoal do posto de saúde. E quem é auxiliar hoje, ele não tem, financeiramente e tudo mais, para poder fazer um curso técnico, porque ele vai ter que mudar o curso dele, porque o que o Corém ele quer? Ele quer que acabe os auxiliares, que virem todos técnicos e enfermeiros. Então, assim, acaba hoje o auxiliar sendo para a gente um cuidador, que não posso fazer nada com o cuidador, a não ser medicar via oral e prestar os cuidados de assistência básico. Então, acaba a população também não entendendo isso. Não só a população, como também, assim, para a gente que trabalha em instituição, outros setores, que acham, não, por exemplo, eu falo da minha parte de asilo, eu vou mandar lá para o asilo, tal, isso aqui, mas eu não posso acolher, às vezes, por causa disso, tá? Porque eu não tenho pessoal que possa fazer isso, porque se vier uma fiscalização do Corém, a instituição vai responder por isso. E eu, como responsável técnica de lá, também vou estar respondendo por isso. Porque se eu não tiver o pessoal de enfermagem completo para fazer o serviço que tem que ser feito, para a gente é só responder. Então, entendo o seu problema, que é o caso do vereador também. Tá? A gente tem que seguir a lei e fica difícil para as pessoas entenderem. Então, Juliana, eu acho que falta mais informação, entende? As pessoas têm mais campanha com a população, explicando, porque é um trabalho a longo prazo, mas eu acho que há necessidade de conscientizar a população. Porque quando você explica o problema, ele passa a te ajudar. Sim. Certo?
não sei se é o caso, mas o que acontece? São determinações. E aí... Oi? Não, estava com Barreto. E aí... Nós estamos com a presença aqui do vereador Barreto, se você quiser fazer parte da mesa. Então, sem um RH, né, necessário hoje, então, essa problemática são em todos os setores. Né? Infelizmente, a gente, por exemplo, eu com o RH, eu espero que com o concurso possa suprir uma parte, né? A demanda, a defasagem está terrível. Mas, então, assim, eu não sei se é questão do asilo, alguma coisa assim, mas quando chega para a gente como uma determinação, a gente tem que cumprir. Fica difícil. Você tem que priorizar e deixa as outras coisas. Não que não é tentado, você até explica, você responde, oficializa, mas é determinação. Entendeu? Mais alguém aí, gente? Aproveitem o momento para poder questionar. E a Juliana aqui para poder esclarecer, porque a Juliana entende de saúde. Viu, Juliana, eu queria estar perguntando uma coisa para você. Uma pessoa entrou em contato comigo, ela está fazendo faculdade de enfermagem. E ela gostaria de estar atuando como voluntária. E eu vejo de suma importância, porque a gente percebe que falta isso. Tá? Você veja bem a coitada da moça lá dando vacina, de repente ela tem que parar para fazer o cadastro da criança. Então, essa pessoa poderia estar ali no computador fazendo um cadastro enquanto ela vacinava. O que você me diz disso? Nós temos já uma parceria com a faculdade aqui, a Eduvale, e a gente já tem alguns enfermeiros que estão atuando como voluntário. Vários deles já atuam, às vezes eles ficam por períodos, daí vão como voluntário, mas o que precisa para você trabalhar como voluntário? Eu preciso que encaminhe para mim a declaração da faculdade, que ele está cursando a faculdade, o período, né, que ele está cursando, e uma apólice de seguro. Tá? Que ele faz no banco, né, a apólice de seguro mesmo, porque nessa apólice ela desvincula da prefeitura, no caso de qualquer coisa. Sim. E aí a gente faz a autorização para ir para as unidades. A gente já tem, né, até eu tenho uma aí que está desde o começo do ano com a gente, lá no postão, e ela é estagiária voluntária, e ajuda mesmo nesse sentido. Eles não podem fazer procedimento invasivo, mas administrativo, nessas coisas, eles acabam ajudando. Então, para a gente também, a gente acha de suma importância. Tá? Então, Juliana, por exemplo, no pronto-socorro, todas as vezes que eu vou lá, nossa, eu não consigo entrar. Eles vêm, faz desde 1 hora que eu estou aqui, problema de medicação é o problema mais grave lá, porque eles são atendidos de imediato, mas a medicação demora um pouco. E você entra para ver, as meninas estão desesperadas, elas correm de lá para cá. Aí eu faço esse tipo de trabalho. Eu volto e falo, olha, tem lá uma moça, ela está correndo. Você vê que a pessoa está trabalhando e a demanda é muito grande, porque tem pessoas de diversas cidades que eu questiono muito isso, né? Não tem só pessoas de Avaré, tem de todos os lugares. E a pessoa que vai não entende. Então, esse estagiário poderia fazer esse papel de ficar ali na porta, olha, vou ver qual que é seu nome, entra, vê, olha, aguarda 1 minuto, vai demorar tanto. Porque, às vezes, a pessoa precisa de uma palavra, ela até espera mais, tá? Desde que ela tenha uma palavra mais, entende? Porque ela está precisando de alguém para conversar. Porque aqueles que ficam lá, que fazem, quando a pessoa chega, que faz o cadastro, eles não têm tempo de fazer esse tipo de trabalho. Esse estagiário poderia fazer isso daí. É uma coisa boa para você estar levantando. Que posso né? levar para o ficar alguém ali
atendendo, dando uma... Tá, não, calma, paciência, deixa eu olhar lá qual é o seu nome. Às vezes que eu vou lá, eu tento fazer isso, mas e vejo que esse é o grande problema. Sim, sim. Essa é uma sugestão que eu posso estar levando ao secretário. Tá? Eu acho que mais alguma coisa. Mais alguém, gente? Alguma coisa que vocês queiram falar? Fiquem à vontade. Então, Juliana, pode encerrar? Pode. Então, a gente dá por encerrado. Aproveito a oportunidade para estar cumprimentando pelo excelente trabalho de vocês, Juliana, Juarez e todas vocês aí, e continuem firme, sempre com aquele foco, tá? Pensando na população, pensando na saúde de nossa cidade. Agradeço a presença aí das pessoas dos bairros que estão aí, do Duílio Gambini. Essa casa está à disposição para o que vocês quiserem, e estamos juntos nessa luta. E, Adriana, você agradeço, tá? E muito bem-vinda, porque você está mexendo com vigilância, com saúde, bem-estar social, está tudo muito ligado, né? Então, agradeço a presença de todos e até a próxima oportunidade. Se precisar de alguma coisa, essa casa está aberta. Muito obrigada a todos. Eu gostaria muito de agradecer, especialmente, né, ao pessoal do Conselho, a Adriana por ter vindo, o pessoal do Conselho Local do Duílio. Queremos muito vocês lá participando com a gente, tá? Trazendo para a gente poder tentar solucionar e levantar, né, soluções para as situações que a gente está passando aí. As questões são importantes, os problemas, as problemáticas são importantes trazer para a gente poder estar tentando resolucionar elas. Então, muito obrigada, queria só agradecer. Obrigada a todos.